em meio do tormento. Sua voz é tudo. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Sua voz é livramento no meio do tormento. Sua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Sua voz é segurança, é início, meio e fim. Sua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Sua voz é segurança, é início, meio e fim. Sua voz é tudo. Nós vamos ouvir a voz dele. Se a gente ouvir, a gente vai prosperar. Se a gente não ouvir, a gente vai perecer. Se a gente ouvir, a gente vai ter segurança, vai ter início e vai ter fim. Mas se a gente não ouvir, a gente está perdido. Diga, fala comigo, Senhor, nesta noite. Você que está em casa, você que está aqui. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Sua voz é livramento no meio do tormento. Sua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Sua voz é segurança, é início, meio e fim. Sua voz é tudo. Aleluia. Então vamos ouvir a voz dele. Ele falar. Jeremias capítulo 17. Vocês que estão em casa, Jeremias capítulo 17. Vocês estão aqui, eu já tinha falado. Jeremias capítulo 17. Desculpem aí, sempre eu vou falar isso. Desculpem aí se eu sair fora do tempo, as batidas aí, bateria, e eu saio do tempo, alguma coisa assim que acontece, me perdoem, para quem entende de música, né? Porque quem não entende, nem vê. O bom é isso, que a maioria não entende. Mas aí tem alguns tecladistas aí, tem alguns profissionais aí, de vez em quando abre meu link, né? A oração. Então já peço desculpas. Muito bem. Nós vamos falar sobre Jeremias 17, trazer essa palavra para vocês, mas antes eu quero realizar a oração. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Genival Lira, conhecido aqui pelo pastor Lira.
que é mais fácil, né, pastor Lira? Mas o Lira, o Genival Lira, esse negócio de título, de pastor, de bispo, de apóstolo, isso aí é coisa necessária, mas não é o mais importante. Necessário só para ter a organização, assim como teve a organização na igreja, assim como teve e tem a organização entre anjos, serafins, querubins, arcanjos, dominação, anjos dominantes, né? E são há cerca de 9 categorias de anjos, dependendo da interpretação e do entendimento de cada teólogo, né? De cada estudante da Bíblia. Mas título não quer dizer nada. Infelizmente, nós temos visto aí os escândalos de pastores que têm título de pastor, que têm fama de pastor, nome de pastor, e aí a gente vê o resultado, os frutos de que não é nada daquilo. E nós estamos vivendo os piores momentos da nossa vida, que são esses, do final dos tempos, aonde virão muitos escândalos, e o Senhor disse assim: ai daquele por onde vem o escândalo. Então, se você tem visto escândalos aí de pessoas que têm fama, sucesso, que têm título, que têm poder de persuasão, poder de influência, poder político, qualquer coisa assim, olhe para esses escândalos ou para quem estão praticando, ai daquele por onde vem o escândalo. Então olhe para ele orando com misericórdia, porque a sentença deles já foi decretada. O Senhor disse que melhor é que ele pendurasse uma pedra de moinho, que é uma pedra muito pesada, amarrasse no pescoço e jogasse no fundo do mar, do que escandalizar o nome do Senhor. Então, eu vou carregar sempre esse entendimento comigo. Eu sei que eu vou me deparei muito com muitos escândalos, já vi muita coisa durante esses meus anos de evangelho, pregando, ensinando no meio de pastores, no meio de líderes. Eu vi muita coisa, mas eu sempre vi pensando assim, que Deus tenha misericórdia, primeiro de mim, para que eu não venha fazer essas coisas. Até porque Jesus ele estava no meio dos fariseus, Jesus lidava no meio dos saduceus, dos sacerdotes. E Jesus, ele diz, bem-aventurado aquele que não encontrar em mim escândalo, né? Motivo de tropeço, né? E em Cristo a gente jamais vai encontrar motivo de tropeço. Quero mandar um abraço aqui especial para o Antônio, Bispo Antônio. Essa coisa do título vai ser necessário por causa da hierarquia, né, da organização. Mas isso não é o mais importante. Eu falar Antônio, falar Bispo Antônio, ele vai entender e entende que a consideração é a mesma. É como ele me chamar de Lira. Talvez tem alguns que eu falo assim, não dá para você me chamar de Lira, de Genival, alguma coisa, tem que ser pastor. Ah, pastor, eu prefiro lhe chamar de pastor. Então, o temor é o respeito, é a santidade, conserve isso e seja assim com todos, porque a Bíblia diz, dá honra a quem merece honra, né? E a Bíblia diz que quem recebe profeta honrando como profeta, então recebe honra de profeta. A Bíblia é uma bênção, né? Na nossa vida. Aleluia. Então, para você que está participando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, é um canal de oração, de mensagens. Nós temos nosso ministério Tempo de Oração aqui em Itabirito, na rua José Benedito 375. Estamos em construção, construindo a casa de oração, porque por enquanto nós estamos numa garagem. E eu quero que você me ajude em oração. E se você puder também me ajudar
além de oração, e você for tocado pelo Espírito Santo para que você venha fazer doação, enviar seu dízimo, então está aqui o QR Code, seja um mantenedor do ministério, talvez você nos acompanha há muito tempo, já nos conhece, talvez eu já fui seu pastor, onde eu passei aí pelo Japão, as Filipinas, pela África, aqui no Brasil, então, e você me vê como um homem de Deus, como um servo de Deus, como um ministro do Evangelho, e você crê que enviando o seu dízimo, nós vamos ministrar, ou, desculpa, administrar, fazer gestão desses dízimos na obra de Deus, na pregação do Evangelho. Você vê assim, crê nisso, então faça isso, tá bom? Todos os dias nós estamos aqui, oração da noite, né, às 18h15, e tem aqui os meus livros, se você que também quiser adquirir, se quiser entrar em contato comigo, está aqui o número do telefone. Então estão aí essas informações. Vamos para a oração? Vamos orar? Que aí depois eu vou trazer aqui a pregação de ontem à noite falando sobre Jeremias. Vamos orar. Se você puder fechar os seus olhos, todas as noites a gente ora pedindo a Deus para abençoar a nossa noite. Deus abençoe essa noite de segunda-feira, em nome de Jesus, Pai. Quando nós deitarmos a nossa cabeça no nosso travesseiro, que a gente deite e logo pegue no sono. E se essa pessoa está se preparando para ir trabalhar à noite, ela trabalha à noite, Senhor, que seja uma noite abençoada na vida dela trabalhando também. Eu não sei, ó Deus, da necessidade, da situação dessas pessoas, porque no canal já são mais de 17 mil inscritos. E essas pessoas que são inscritas, eu tenho como uma obrigação para mim mesmo de orar por elas. Eu oro um por um, Pai. Cada um que está inscrito, mesmo que não venha abrir o link, mesmo que não esteja conosco agora, mas que o Senhor, se o Senhor trouxe para dentro desse canal, de um jeito ou de outro, essa pessoa entrou, então que o Senhor o abençoe, a abençoe, Senhor, e faça prosperar em todos os seus sentidos da vida, espiritual, casamento, família, sentimental, em todo sentido. A oração que nós fazemos agora, Pai, é agradecendo ao Senhor por esse dia de segunda-feira e já agradecendo ao Senhor por essa noite de segunda e madrugada de terça, aonde nós, Pai, descansamos nosso corpo para começar tudo de novo. Senhor, abençoe essa noite, abençoe nossa família. Eu quero pedir para você entregar a tua família agora na mão de Deus, entrega a tua família, entrega os teus caminhos, teus negócios, o novo dia de amanhã, de terça-feira. Toma, Pai, nas tuas mãos, porque nós vivemos aqui dia após dia, fé após fé, de fé em fé, em nome de Jesus. Nas tuas mãos está, meu Pai. Minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, meus tios, meus primos, meus sobrinhos, meus colegas, meus amigos, todos esses que estão nos meus contatos, todas essas pessoas, meu Pai, que me pedem oração, eu não tenho como falar o nome de um por um, o Senhor sabe, meu Deus, o Senhor conhece cada um que está agora orando. Se você está de olhos fechados, se você pode fechar, receba a bênção de Deus. Começa a imaginar o céu aberto para você. Imagina o céu aberto e veja o sorriso de Deus, a glória de Deus na tua vida. Deus feliz e dizendo para você: meu filho amado, em quem tenho prazer. Veja isso. Ah, pastor Lira, eu estou andando errado, eu estou andando em pecado, eu estou. Então pare, se volte para Ele agora. Se você puder falar, fale e diga: Senhor, perdoe meus pecados. Eu entrego a minha vida ao Senhor e você recebe uma paz. Primeira coisa que você recebe é paz quando você recebe o perdão. E receba a paz de Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Agradeça a Ele. Se você quiser continuar orando, dá uma pausazinha aí, depois você pode ouvir aqui. Se você quiser continuar falando, dá uma pausazinha
Ah, mas a transmissão não vai ficar gravado aqui. Ah, eu vou perder a pregação. Não, continue falando. Se você está sentindo o poder, a presença de Deus, agora eu vou deixar você. Você pode dar uma pausa e continue falando com Deus. Depois você volta aqui e você vai ouvir a pregação de Jeremias, capítulo 17. Aleluia. Obrigado, Pai. Nas tuas mãos estão todas essas pessoas que oram comigo, tanto agora na transmissão, como essas que estão orando em outro momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi interessante para você? Dá um joinha. Não deixa de dar um joinha, não, se foi interessante. Até agora, até esse momento, nós estamos com 15 minutos de transmissão. Então, se foi bom para você, dá um joinha. E já envia para alguém, alguém assim que você sabe que vai ouvir, que pensa como você pensa, e é seu amigo, é seu colega, é seu irmão, é seu familiar, envia para alguém. Vamos fazer a obra de Deus. Não estou falando isso para buscar visualização, para buscar monetização, porque o canal é desmonetizado, está desmonetizado, né? Então não é questão lucro financeiro, nem fama, nem sucesso, mas é questão de santidade, de levar o evangelho do Senhor Jesus. Vamos então à pregação? Eu vou ouvir aqui, ficar ouvindo atentamente, também colocando aqui os versículos bíblicos para você acompanhando na tela. Agora, eu vou desligar meu microfone e vou ligar o microfone da gravação. Então vamos lá? Antes, né? Já deve estar aberto aqui. Só vamos dar um tempinho para o pessoal que está em casa, para você acompanhar. Algumas pessoas me falaram que, inclusive a Cristiane não veio, que teve até na UPA, tadinha, né? Gripe, essa gripe maluca aí. Mas já está boa, já está bem, viu, Cristiane? Você que está aí, está abençoada em nome de Jesus. Não porque eu estou estendendo a mão, ou porque eu estou falando, ou porque isso aqui, não é eu. Mas é por causa de você. Jesus disse para o cego, para a mulher hemorrágica e para todos os outros, tua fé te salvou. Tua fé. Eu fico muito triste quando eu vejo um obreiro se vangloriando, porque eu orei, porque eu aquilo, como se fosse ele. Né? E não é. Ninguém bebe o copo, bebe a água. Seja copo, para ser cheio da água da vida, né? E é isso aí. Ninguém come o prato, come a comida. Então nós temos que ser instrumento de Deus. Mas ser um instrumento, um prato cheio de comida para a gente, estar cheio e os outros comerem também. Bom, já deu tempo vocês abrirem aí, né? Então diz assim, o tema que eu vou trazer aqui vão ser 3 tipos de maldição. 3 tipos de maldição. Eu quero que vocês carreguem com vocês esse ensinamento, esse entendimento, que se você carregar dentro de você esse entendimento, você nunca vai se desviar dos caminhos do Senhor. Você pode até se enfraquecer, mas quando você lembrar de Jeremias capítulo 17, você vai se fortalecer. Porque justamente essa é a palavra do Senhor para cada um de nós, para que a gente venha perseverar. São 3 tipos de maldição que nós não podemos trazer para dentro de nós. E nós vamos trazer essa mensagem temática, né, com esse tema sobre a maldição. E você vai sair daqui hoje entendendo de que diante de nós está a bênção e a maldição. Se a gente obedecer, bênçãos. Se a gente desobedecer, maldição. Mas não é que Deus vai amaldiçoar. Não é que Deus vai amaldiçoar. Eu tenho trabalhado bastante ultimamente, principalmente depois que eu tive esse entendimento, e foi baseado numa pergunta. Alguém me perguntou e disse assim, pastor Lira,
O Deus do Velho Testamento, quando a gente lê, a gente vê um Deus carrasco. Um Deus que manda matar. Um Deus vingativo. Ele fala para Davi, vai lá e ainda ajuda Davi, para Davi vencer os amalequitas, os midianitas, os moabitas, os inimigos. E assim foi com Josué, assim foi com Davi, com todos os outros reis. Quando o Senhor o abençoava ao ponto de sair matando. E a Bíblia no Velho Testamento, a gente vai ver que está lá dizendo o mandamento, olho por olho, dente por dente. Aí a gente vem para o Novo Testamento e aí a gente vê um Deus cheio de graça, com a graça, dizendo perdoar o inimigo, amar o inimigo. Se alguém te ordenar caminhar 1 milha, caminha 2. Se alguém te bater, vira à direita. Então é o mesmo Deus do Velho Testamento? E aí foi aonde eu fui, e essa pergunta me fez meditar e realmente pensar. São 2 deuses? E aí eu pude entender, é o mesmo Deus. O que acontece é que ele está agindo de um jeito lá na humanidade, quando a humanidade era mais infantil, mentalidade fraca, e ele trazendo justamente o exemplo com Israel, como tratar a humanidade, ele traz essa nação israelita para mostrar como que ele trata a humanidade que obedece. E é aí aonde a maldição não vem de Deus. Porque se ele amaldiçoar, ele deixa de ser Deus. Se Deus ele vir com vingança, ele deixa de ser Deus, ele é santo, ele é puro. E aí a gente faz a comparação, eu trago a comparação para mim. Eu sou pai do David e da Daiane. Vamos falar do David. Quando David era criança, bebê, eu tratava ele de uma forma. Quando ele se tornou uma criança, corria para lá, vinha para cá, eu já tratava de outra forma. Quando ele se tornou adolescente, eu já passei a tratar ele de outra maneira, mas é o mesmo pai. Quando ele se tornou jovem, de maneira diferente. Eu não esqueço quando eu cheguei para ele, quando ele tinha 18 anos, e eu cheguei para ele e disse, meu camarada, tu tem que trabalhar. Se você não trabalhar, vai ficar difícil para você as coisas. Eu não podia falar para ele isso quando ele tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Hoje ele é um pai de família, está lá com os seus 39 anos, 38, 39 anos. O tratamento também é diferente. É com aquele respeito. É meu filho, mas é homem. Então, quando ele criança, eu cheguei a castigar o rapaz, senta aqui. Olha, eu falei para você que eu iria lhe castigar, eu iria fazer isso, aquilo, se você... Quantas vezes o pai falou para você? Muitas, pai, me perdoe mais uma vez. Não. Já lhe perdoei muitas vezes. Então, dessa vez, eu vou te dar 3 tapinhas para poder você não esquecer. Eu era o mesmo pai. Ele, quando criança, quando adulto, quando jovem, sou o mesmo pai. Deus, ele é o mesmo, ele não muda. Desde a criação, desde a formação do homem, Deus é o mesmo. E ele não muda e jamais vai mudar. E aí a gente vê que ele vem no Novo Testamento com a graça, mostrando quem justamente ele é. Que é esse pai de amor, de misericórdia, é esse pai que quer abençoar, que quer salvar, que quer proteger, que quer prover, que quer perdoar. Ele é o mesmo. Se você olhar lá atrás, você vai encontrar graça. Em várias manifestações lá atrás, você vai ver a graça do Senhor.
a misericórdia do Senhor. Só que quando vem para o Novo Testamento, então nesse Novo Testamento é o cumprimento da lei que o povo de Israel não cumpriu. E agora em Cristo Jesus, ele vem como humano e ele cumpre a lei ao ponto de morrer por nós, de morrer pelo ser humano, e ressuscita, e dando a oportunidade para cada um de nós, uma vez obedecendo, a gente venha ter vida aqui e ainda venha ter vida eterna. Você vai ver de que quem levou o povo lá para a Babilônia não foi Deus, foram as próprias pernas do povo, ora. O pai, ele chega para o filho e diz: rapaz, você está andando com aquelas más companhias, você está andando com aquelas pessoas é do caminho errado, e você sabe que se a polícia chegar, você vai junto. Rapaz, você está isso, aquilo e tal, e avisa. Aí a polícia chegou e levou preso. Foi o pai que prendeu? Não, foram seus pés. Ele caminhou para isso. Então, somos nós que caminhamos para a bênção ou somos nós que caminhamos para a maldição? E quando eu venho trazer isso aqui, é justamente para que você jamais venha caminhar para a maldição. No versículo 5, diz assim, ó: maldito o homem que confia no homem. Olha a primeira maldição. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia em outras pessoas. Essa confiança, pessoal, é aquela confiança de 100%. É aquela confiança total. Porque, falando disso aqui, se eu fosse fazer uma metodologia, eu ia dizer assim: na minha esposa, na minha mãe, nos meus filhos, minha confiança é 75%. 75% no máximo. Aí viria em outras pessoas 40%. Quem eu não conheço? 0%. Quem já conheço há muito tempo e vejo que é do bem? 20%. E aí eu faria esse método de confiar nas pessoas até aqui. 100% só no Senhor Jesus. Não tem como eu confiar 100% numa pessoa, no governo, no prefeito, na política, num sistema, num pastor, num homem, porque o homem é falho. O homem, ele sempre vai falhar. O homem, ele cai. O homem, ele falha. É por isso que a nossa crença total tem que estar no Senhor Jesus e acabou. Não tem outro. E é aí onde ele diz: maldito o homem que confia no homem. Aí vem a outra maldição, outro tipo de maldição, que é: e faz da sua carne o seu braço. O que é fazer da sua carne o seu braço? É aquela pessoa que faz da sua sabedoria, do seu dinheiro, da sua competência, da sua profissão, ela faz o seu braço. Quem é o teu braço? Meu braço é o meu diploma. O meu braço é aqui, ó, meu trabalho, a mão de obra, saúde para trabalhar. Esse é o meu braço. Não, o meu braço é Cristo. O nosso braço forte é o Senhor Jesus. Não pode fazer de você, se não pode confiar no outro e nem fazer de outro, mas também não pode confiar, fazer de você, mas eu posso fazer de Cristo meu braço forte. Quando a pessoa, ela deixa de confiar, de fazer do Senhor o seu braço forte e faz de si ou de qualquer coisa, maldição. A vida dela terá uma vida arruinada até o fim. O outro tipo de maldição. Vamos lá. Versículo 5 ainda. E aparta o seu coração do Senhor. Pronto. 3 tipos de maldição. O homem que confia no homem. O homem que faz da sua carne o seu braço, sua capacidade, sua força, o seu braço, seu Deus, o seu poder. E o terceiro, aquele que aparta o coração do Senhor. Gente, não adianta
Sem Deus, sem o Senhor, nada podeis fazer. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, o Pai é agricultor, vocês são os galhos, sem mim nada vocês poderão fazer. Ele deixa bem claro: enquanto que comigo, ligado a mim, vocês serão como o galho que está ligado à videira, à figueira, à árvore, e ela sempre está verde, vem folhas, vem frutos, vem a semente, e sempre vai dar fruto, porque está ligado a ele. E você vendo que no decorrer da leitura, ele vai mostrar justamente isso. Vamos continuar a leitura. Aí diz assim, ó, versículo 6. Aí diz: por que será essa pessoa maldita, essa pessoa que carrega esses três tipos de maldição, ela será como uma tamargueira, quer dizer, como uma videira, como uma árvore, no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto. Ó, lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Então ele está mostrando bem claro que quando uma pessoa, ela confia no homem, aparta o seu coração do Senhor, e ela faz de si, ela acredita em si, ela faz da sua capacidade, seu Deus, sua força, então ela vai ser igualzinha essa tamargueira, essa videira, essa árvore que está no deserto, de que está lá, não tem folha, não tem flores, não tem fruto, não tem resultado positivo, porque ela é maldita. Ela não tem a bênção de Deus. Por que ela não tem a bênção de Deus? Porque ela está confiando no homem, apartando o coração do Senhor. Aí quando vem no versículo 7, diz bem assim: por outro lado, né? O outro lado, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Bendito, feliz, abençoado o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, verão, não receia quando vem a sequidão, os momentos difíceis, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se preocupa nem deixa de dar frutos. Pronto, eu paro por aqui, trazendo para vocês a mensagem de Deus. O Senhor diz para o rei Asa, e falou assim: rei Asa, se você me buscar, você vai me achar. Mas se você não me buscar, então você não está comigo. E você não está estando comigo, eu não vou estar mais contigo. E é assim que Deus ele fala para o homem. Ele chega para Adão e ele começa já para Adão: Adão, ouve a minha voz, presta atenção. Não toque nisso aqui. Se você me ouvir, não tocar, vai dar certo. Vai lá, Adão, e toca. E assim veio o homem a partir de Adão, tocando em tudo que deveria tocar, fazendo tudo que não deveria fazer, e vem o homem fazendo. E aí a gente vê as pessoas, eu fico, sabe, olhando, analisando, a gente olha para as pessoas assim de uma forma geral, o quanto que as pessoas estão deixando de buscar a Deus. Você convida 100 pessoas, dessas 100 pessoas não vem 10. Não vem 10. Você convida 10 pessoas, dessas 10 pessoas não vem nenhuma. E olhe lá se vier uma. Por quê? Porque o coração está travado, endurecido. As pessoas ultimamente dessa geração que nós estamos vivendo está com o coração fechado, principalmente num lugar como esse aqui, por exemplo, que tem emprego, num lugar desse aqui que tem saúde, que tem a prosperidade aqui, querendo ou não, aqui em Itabirito tem. Isso acontecia a mesma coisa lá no Japão. A gente via lá que pessoas chegavam lá endividadas, cheias de dívidas, mas começavam a trabalhar e começavam a prosperar. E como um mês de salário lá no Japão já dá para comprar um carro, um mês de salário lá no Japão já dá para comprar um iPhone.
Um mês de salário lá no Japão já dá para comprar muita coisa, porque trabalha muito brasileiro, trabalha bem, trabalha forte, trabalha muito, mas ganha muito. Então, isso, quando chega lá, então consegue pagar as dívidas, porque quando chega lá, a primeira coisa que procura é, deixa eu ver se tem uma igreja que fala português ou espanhol. Aí está lá, eu vim aqui e eu quero um emprego, eu quero pagar minhas dívidas, minhas contas, porque minha mãe quer ajudar, eu quero comprar uma casa para minha mãe, eu quero isso, quero aquilo e tal. Aí vai. Primeira semana está lá, oh Deus, em nome de Jesus. Segunda semana, oh Deus, em nome de Jesus. E persevera, até quando consegue. Conseguiu. Aí começou a prosperar, começou a pagar as contas, começou isso, começou aquilo, daqui a pouquinho. Senhor, obrigado, eu não quero mais não vou mais porque chega, não quero mais. Quer dizer, por que eu só vou buscar a Deus quando eu estou no fundo do poço, quando eu estou sentindo dor, quando eu estou sofrendo? E por que não buscar ao Senhor sem interesse? Buscar ao Senhor de coração, como Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é com interesse, não é com pressão, com constrangimento, mas eu estou buscando de todo o meu coração. E é aí aonde você vai ver que se você fizer isso, você vai ser aquela pessoa plantada junto das águas da vida, e você sempre vai estar verde, feliz, livre, esperança, liberdade. Você sempre vai ter flores, você vai ter frutos. Você sempre, independente das 4 estações, esteja no verão, no inverno, você sempre vai ser aquela pessoa, porque as tuas raízes, as tuas crenças, os teus costumes, os teus hábitos, os teus pensamentos, sentimento, emoção, tua vida está plantada nesse rio que emana do Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. E uma vez essa pessoa estando plantada no Senhor com compromisso, então essa pessoa, ela vai ter um final feliz, porque ela é bendita. Caso contrário, as pessoas vão ser como uma árvore plantada no deserto. E a gente vê as pessoas de que elas não estão querendo nada com a palavra de Deus. Essa última geração, nada, absolutamente nada. Não quer compromisso com Deus. E aí é aonde, lá na frente, quando começar a sequidão, quando começar a seca, quando começar a dificuldade, elas vão vir. Imagina você ter alguém que só te busca com interesse. Quando você tem dinheiro, quando você está por cima, amiga, aí, tudo bom? Um churrasco, um almoço. E aí, estou te convidando. Posso ir aí? Está lá. Sempre está. Quando você não tem nada, vai lá, espera, amiga. Espera. Espera o irmão. Espera as pessoas. E é isso que tem acontecido. Então, pessoal, vamos fazer nossa parte. Faça a sua parte. Não carregue consigo nenhuma dessa maldição. Não aparte o seu coração do Senhor. Vai ter dia que não vai dar para vir? Deus não veio, Deus não vai te castigar não. Não vai ter dia de que vai ser mais difícil. Você quer, se esforçou, fez de tudo, não deu. Deus está vendo. Deus está vendo o teu compromisso. Deus está vendo que você ama Ele, não por causa das bênçãos, mas você ama Ele porque você é dele, você tem um espírito dele, você parece com ele, você é uma pessoa nascida dele, é por isso que você busca ele de todo o seu coração, de corpo e alma e espírito. Então carregue com você isso, mantenha, porque é o que eu estava falando para uma pessoa hoje. E eu dizia para essa pessoa justamente assim, não adianta, a pessoa às vezes quer buscar a Deus quando está na dificuldade, e ela vem sem moral, ela vem sem credibilidade. E é por isso que ela vem, pastor, ora por mim. Por que você não ora? Por que você não pede? Eu não peço porque eu estou sem moral, estou sem credibilidade. Aí o outro diz, eu fumo, eu bebo, eu xingo,
Eu falo, eu também sou um pecador. Eu não bebo, não fumo, não xingo, mas eu sou também um pecador. E Deus é amor, e Deus é perdão. Só é você ter o compromisso com Ele, busque-o de todo o coração. Amém, pessoal? Então é essa mensagem que Deus trouxe para todos nós nesta noite. Fique de pé, vocês que estão em casa. Espero que você tenha sido abençoado também com essa palavra. E a partir de hoje, a partir de agora, pensa nisso. Pensa nisso. Eu não vou carregar sobre a minha vida maldição, mas eu vou carregar sobre a minha vida as bênçãos de Deus. Feche os seus olhos, por favor, e nós vamos fazer esta oração. Depois nós vamos... Amém. Glória a Deus. É isso aí, meus irmãos, meus amigos. Eu acredito de que você que ficou até agora participando, eu creio que foi Deus que trouxe para você essa mensagem. Tá bom? Pensa nisso. Nós já oramos. Vocês que pegaram aí o bonde andando, volta a fita do início para você orar conosco. Talvez você esteja em outro dia, em outro horário. Mas uma coisa eu sei. Deus trouxe você para ouvir essa pregação. Dá um joinha, se inscreva no canal, quem não é inscrito. E todos os dias nós estamos aqui às 18 horas. O canal tem oração o dia todo, né? Mas à noite eu estou aqui com todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau.